من الشيطان الرجيم بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui o vosso irmão Moço Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Eu sou o lixo que, por irracionalidade, os parlamentares internacional e nacional, os pastores, os chefes, os líderes, não conseguiram manipular, tampouco domesticar ou reciclar. E a sociedade bovina, suína, por deficiência de discernimento, não consegue realmente compreender, senão me rotular de extremista, pessimista, racista e tribalista, mas como de sempre, o Criador do Universo, Allah subhanahu wa ta'ala, é o testemunho, estou sempre eu aqui presente, suplicar todos vocês o vosso exercer do discernimento, não para aceitar na forma sistemática, tampouco rejeitar na forma sistemática, mas para fazer uma reflexão, um exercício do raciocínio profundo, por cima do que eu estou a dizer, para que tenha realmente uma clareza sobre o que eu estou a dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, estou aqui hoje para falar sobre nós, os muçulmanos, que muitos chamam de muçulmanos. Hoje estou aqui para falar hoje sobre nós, os muçulmanos, nós, os muçulmanos. Meus irmãos, minhas irmãs, temos que compreender que Allah, o Criador do Universo, é justo. Sei que muitos de vocês vão dizer, tens que provar se o Criador do Universo é justo ou não. Por mais que nós praticamos a injustiça, ou injustiçamos as criaturas do Criador do Universo, ainda assim o Criador do Universo é justo. Não importa se você crê nele, ele é justo com você. Não importa se você não crê, ele é justo com você. E não importa se você o despreza, ou você o critica, ou você o ignora, ainda assim ele é justo com nós, os humanos. Nós cometemos erro, humanamente falando, nós cometemos erro, cometemos falha. Mas o Criador do Universo nos dá a audição, nos dá a visão, nos dá a respiração, nos dá a saúde. E também nos dá doenças como sinal de algo que realmente está desequilibrado na nossa sociedade. Então, o Criador do Universo, ele não precisa que nós o obedecemos para que ele faça algo por nós. Quantos de nós não fizemos as orações? Quantos de nós não se importamos com Deus? Mas ainda assim, o Criador do Universo nos dá saúde. Quantos de nós falamos que eu ganho meu dinheiro porque eu faço meus esforços? Eu ganho meu dinheiro porque eu é que trabalho. Se você irem num hospital, encontrarem alguém no leito do hospital ou numa cama, pergunta para essa pessoa se ela consegue ir trabalhar, consegue ir realmente procurar um emprego. Não consegue, requer saúde. E se não tiver saúde, não tem como conseguir um trabalho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muçulmano e muçulmano, se eu me preocupar muito com nossos grupos, eu não vou poder falar a verdade. Se eu me preocupar muito que vão pensar de nós, ou pensar de mim, ou pensar de vós mesmo, eu não vou dizer a verdade. Porque na realidade, as pessoas não detestam a pessoa que está a falar esta verdade. As pessoas detestam a verdade em si. Quando eu falo, as pessoas estão a inserir todos nós, judeus, muçulmanos, católicos, budistas, todos nós. Nós não detestamos a pessoa em si que está a falar esta verdade, mas nós detestamos a verdade que está a sair na boca desse ser. Por isso é que muitas vezes nós demos prêmios
Demos recompensas tão altas por essas pessoas que estão a falar a verdade, ou dinheiro, para que eles deixem de falar esta verdade. Então, quando a gente não quer a verdade que sai na boca de alguém, é porque a gente não quer do Criador do Universo, é porque a gente não gosta de Deus. Quando nós não gostamos de alguém que está a pronunciar ou transmitir uma verdade, é porque nós não gostamos do Criador do Universo. Mas ainda assim, não gostar do Criador do Universo, você pode analisar. É líder das mesquitas, é pastor, é padre, seja ela o que for. Fala a sua verdade sobre o que eles fazem ou o que nós fizemos. Nós não gostamos. Nós não gostamos. Ainda assim, mesmo nós não gostarmos da verdade, que é o Criador do Universo em si, porque o Criador do Universo é a verdade em si, ainda continua a nos abençoar, nos agraciar, mesmo nós não merecemos. É para dizer já para muitas pessoas que acham que Deus depende da nossa oração para se sentir forte. Deus depende da nossa submissão a Ele para Ele se sentir forte. Deus precisa da nossa submissão a Ele para Ele se sentir forte. Deus não precisa nada de nós. Deus não precisa nada de nós. Aí nós vamos dizer, tá, se Deus não precisa nada de nós, por que então tenho que fazer oração? É a mesma coisa que dizer, se Deus não precisa nada de nós, por que então eu tenho que comer arroz e feijão para manutenção do meu sistema físico? Se Deus não precisa de mim, por que tenho que ler para estabilizar a minha capacidade de discernimento? Ou para estruturar? Por quê? Então temos que compreender quando Deus nos peça ou nos orienta a fazer oração, é para a sustentabilidade da nossa alma. Não é para encher a barriga do Criador do Universo. A alma, a oração é a alimentação da alma. Se eu falo para você comer um prato de arroz e feijão, será que a minha barriga é que vai ficar repleto? Não, você vai ficar repleto. Então você acha, por eu te dizer, come um prato de arroz para manutenção do teu sistema físico, acha que isso vai me beneficiar alguma coisa? Não, quando Deus fala, se alimentem o humano sobre aquilo que eu criei, isso não é para satisfação dele, é para nossa satisfação. Então, meus irmãos, vamos lá. Temos que compreender a moralidade, os princípios morais. Foi predestinado a ser o líder exemplar. Predestinado. A moralidade foi predestinado a ser líder. E não a imoralidade. Uma mulher decente, uma mulher correta, é predestinada. Esse comportamento é um comportamento de predestinação para ser exemplar a outras mulheres que não são exemplar. Estão a compreender? Um governo justo é um governo exemplar a outros comportamentos de governo. Quando esta mulher que tem ou que foi predestinada a ser exemplo para a imoralidade, torna-se aliança à imoralidade ou às mulheres imorais, elas também estão sendo imoral. Ela está cometendo uma injustiça. Então, vou mostrar como é que nós muçulmanos, vivendo por baixo das leis dos idólatras, do povo imoral, porque não adianta nós dizer, não, vocês é que está a dizer que a tua religião é que é correta. Não é isso. Por isso que eu falo às vezes, raciocinem, meus irmãos. Tentem raciocinar, por favor. Discernem antes de dizer a tua já que é o certo. Não, você está tentando se esquivar para se manter nesta prostituição extensiva. Vamos lá. O que o álcool causa dentro da sociedade humana? O álcool, o que ele causa? Não seja hipócrita, por favor. O álcool causa destruição na nossa sociedade global. É mentira ou verdade? Vocês sabem que é. O que a nudez
causa dentro da nossa sociedade humana. Sexo sem responsabilidade. As mulheres começam a se autocomercializar, expondo-se como objeto de diversão sem serem remuneradas. Isso é correto? Não, não é correto. A idolatria, crenças nos deuses, nos seres como nós mesmos, é promovido dentro da nossa sociedade e aprovado pelos governos existentes e as religiões existentes. Isso é correto? Então, reflete para você realmente não se autodenunciar que estás no estágio de macaco. Quando alguém está a dizer, vocês querem... Quer dizer, vocês não têm autodefesa. Quer dizer, arrogância, vocês fazem da arrogância a vossa autodefesa. Não é correto. Não vai sair dessa situação. Então, quando alguém está a dizer algo, você não tem que taxar a tua religião já. Não, não é a tua religião já. Não é isso que eu estou a dizer. Até então, o Islã não é religião. Eu estou a falar sobre as questões de comportamento. Então, um ser decente deve ser exemplo. Está predestinado. Não é que ele quer. Se você, meu irmão, minha irmã, tiver um comportamento decente, você vai ser exemplo. É porque é predestinação. Vai ser exemplo de outras pessoas. Ok? Bonito. Nosso querido profeta, Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, quando foi expulso de Meca, quando foi espancado, torturado em Meca, porque ele queria ordenar ou explicar para as pessoas não adorar outros deuses. Idolatria, por exemplo. Injustiçar as mulheres, violentarem as mulheres, isso acontecia lá. Maltratar as mulheres, isso acontecia na época. Não é... Há um erro que se comete às vezes. É falha, mas é humano. Okay? Que dizem, antes do advento do Islã. Você vê muito chefe, muito líder falar isso. Antes do advento do Islã, a Arábia Saudita era uma idolatria. Sim, era idolatria, mas não antes do advento do Islã, porque o Islã está aqui antes da existência humana. Está a compreender agora? É só vocês verem o Alcorão, quando diz a surata do Jinn, quando os jinns foram até o Rasulullah para confirmar o livro que chegou, entende? Porque nós não somos os primeiros a ser criados aqui a habitar. Então, não é antes do advento do Islã, antes do advento do Rasulullah, antes da vinda do profeta, e não do Islã, porque o Islã existe antes da existência do universo. Isso é que você tem que começar a compreender. O Islã existe antes da existência do universo. Não, Mos Khalifa. Como assim? Mas eu vou fazer um live para tentar explicar para vocês quem é Allah, o que é o Islã, o que é o Corão e o que é Rasulullah. Quem é Rasulullah? Vou falar. Então, não é antes do advento do Islã. É antes da vinda do Rasulullah, do nosso querido profeta, porque diz o Corão, Ya Rasulullah, oh Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. Antes de ti, eu já havia revelado isso aos teus antepassados. Desde Adão, Sete, Abraão, Elias, estão a entender? Isso é dino de Islã. Isso é Islã, as pessoas têm que compreender. E o Alcorão, alhamdulillah, foi escrito 50 milhões de anos antes da existência humana. Estão a compreender? Mas eu também vou explicar para vocês realmente como isso acontece. Para muitas pessoas que perguntam quem chegou primeiro, o Alcorão ou a Bíblia? O Alcorão e a Bíblia. E muitos xerra que deveriam dar resposta. Não conseguem, coitado. Não conseguem. Mas é normal, é assim, faz parte da natureza. É questão de pesquisa, busca do conhecimento. Então temos que compreender, nós os muçulmanos, nós somos o povo do centro. Nós somos o povo do centro. Quando Meca não se permitiu que a moralidade os governasse, queriam se manter na imoralidade, esforçaram a imigração do nosso querido profeta, que a paz de Allah esteja com ele. Rasulullah chega em Medina
encontra também outros povos idólatras e pagãos. Ele foi recebido a esses povos. Mas nosso querido profeta não se submeteu à governação dos pagãos. Prestem atenção. Não se submeteu à governação dos pagãos. Por exemplo, uma mulher realmente decente não pode ser liderada por uma prostituta. Mas uma prostituta em si deve liderar, então, mas uma mulher decente deve liderar a mulher prostituta. A moralidade deve governar a imoralidade para que faça que eles possam praticar também a moralidade. O nosso querido profeta instalou uma mesquita, instalou as normas sem obrigar ninguém. E o comportamento decente, sem associar com os governos pagãos que existiam lá e sem conflitar. As normas decentes que era praticado pela Umma de Islã, que é a nação de Islã em Medina, fez que muitas pessoas ali então pudessem vir e perguntar ao profeta sobre o que é o Islã. E quando eles viam a pureza, a beleza do Islã, não na teoria, na prática de cada muçulmano, porque todo ser humano gosta de um comportamento decente, gosta de se espelhar aqui realmente. Não vais ver uma mãe a dizer, filha, seja como a prostituta, se espelha na prostituta. Não, olha ainda a filha do fulano, se comporta bem. Então, o comportamento dos muçulmanos, a prática, que hoje não existe essa prática nos muçulmanos. Hoje não existe essa prática nos muçulmanos, não existe. Não existe. Por isso que nós estamos fracos. Esta prática constante de muçulmanos que na teoria tinham pouca informação, mas na prática tinham uma absoluta prática de submissão a Allah. Entende? Por isso é que muitas vezes muita gente não compreende. A luz de Allah penetra nos nossos corações, não com muita teoria. Eu falo árabe, não sei o que, estudei na escola do irmão Marco, tem que entender. Também temos que compreender. Escola islâmica, escola saudita. Há uma diferença quando vocês falam, fui estudar na escola islâmica. Será mesmo que a escola de Islã ou escolas de saudita que produziram, deram nome de escolas islâmicas? Porque o que está se fabricando nessas escolas islâmicas está a deixar decepcionar. Está triste, é tristeza que nós estamos vendo hoje. Então não confunde as escolas sauditas que se revestiram de escolas islâmicas, pegaram os nomes dos grandes sahaba e deram para essas escolas para justificar que realmente os grandes líderes, os grandes sahaba, que as escolas receberam só os nomes, eram grandes líderes. Eram grandes líderes. E como é que os muçulmanos que vêm dessa escola não têm essa prática, apenas têm uma teoria só de falar. E não se realiza os fatos. Então, no tempo do Rasulullah, o conhecimento sobre o dini do Islã, pelas pessoas que abraçavam lá, não era tão extensivo, mas a prática era tão profunda. Por quê? Porque às vezes um rei acabava então aceitar que Allah é único, Deus é único e o profeta é servo. Então ia ao seu povo dizer, olha povo, eu aceitei o dini do Islã. Eu aceitei. Agora, o que vocês vão fazer? Viram que o rei, porque as conversões era praticamente era plural, não era singular como é hoje. Numa casa você vê o filho é católico, outro é judeu, outro é budista. Antes não era assim. Então, era uma questão de sentar, refletir, analisar a partir de quê? De compreensão. Quando o rei compreendia o monoteísmo, abandonava a idolatria, que era a missão de todos os profetas ensinar a idolatria. Coisa que não aconteceu muitas vezes nos países que foram colonizados. Por exemplo, nos países colonizados já praticavam idolatria. Já tinham práticas de idolatria. Por exemplo, Medina também praticavam idolatria, Meca também praticavam idolatria. O que o profeta estava a dizer é que eles tinham que abandonar a idolatria
para abraçarem então o monoteísmo, que é a crença genética de todo ser humano. Abraçar os deuses, as pedras, os ventos, as energias. Abraçar essas superstições de ancestrais. Tinham que deixar essas coisas e voltarem para a essência embrionária, porque no embrião nós não acreditávamos em imagem, estátua, nada disso. Só que nos países que foram colônia, é por isso que quando as pessoas falam, os lá está a vir para colonizar de novo, não é bem assim. Os lá está a vir para levar as pessoas no seu realmente caminho. Que é anular-se da idolatria, das práticas. Porque, meu irmão, minha irmã, pode caminhar na face da terra. Se você me mostrar uma crença que não é idólatra nessa face da terra, que Allah me tira do Islã. Que Allah me afasta do Islã. Não existe crença na face da terra que prega o monoteísmo senão o Islã. Não tem, meus irmãos. Não tem. Só fazer um diagnóstico. Todas as religiões existentes têm nome específico de pessoas. Todas as religiões existentes na face da terra carregam o nome de pessoa. A igreja do Criador do Universo. É por isso que vocês falam. Qual era a religião de Jesus? Era o Islã. Por que era o Islã? Porque o Islã não carrega nome de pessoas. Islã significa submissão. A nossa natureza é sistematicamente submisso. Quando vocês mulheres falam, o Islã diz que a mulher tem que ser submissa. Você acha que o homem não tem que ser submisso? O homem não lhe foi obrigado a ser submisso? Manter a família, trabalhar, disciplinar, cuidar, isso é submissão. E se ele não cumprir com isso, está fodido, ele vai pagar o preço. O homem também foi decretado a ser submisso, sustentar a família, cuidar da família, educar a família, porque precisa apresentar. Você pensa que é só um prazer sexual à toa? Não quer ter família? Não faz sexo. O sexo é bom, dá prazer, mas também traz responsabilidade. Não quer ter família, então se afasta do sexo, do que é bem prazeroso. Quer ter família, então faz sexo e vais pagar o preço. Então não é porque não, o homem pode ter duas, não. É responsabilidade e não sexualidade. Todos nós estamos predestinados a ser submissos. Por isso é que o Criador do Universo afirma com a sua própria boca que o Islã é a crença verdadeira quando ele diz: não vês que tudo que existe adora Allah? Essa adoração é uma condição, é um condicionamento que as pessoas estão submissas. As pessoas não conseguem ficar sem crer em alguma coisa, ou nas pedras, ou na árvore. Por quê? Porque muitas vezes, quando não conhece o caminho correto, vem pessoas para direcionar as pessoas. A idolatria, as imagens, as pedras, os ídolos, as árvores. É assim que acontece. Para que os humanos ficam dependentes de uma coisa que realmente também foi criado, que também tem as suas necessidades também. Se você ir no judaísmo, Abraão não era judeu. Abraão não era judeu. Mas você vai ver grandes estudiosos a dizer: a religião judaísmo, que é monoteísmo, é mentira. Abraão não era nem judeu. Abraão não era judeu. Como é que o judaísmo é uma religião verdadeira? Como? Quem inventou isso? Abraão nem conheceu, aleyhisselam, nem conheceu o seu trisneto chamado Judá, que desse nome vão criar uma religião chamada judaísmo. Abraão nem conhecia. Abraão nem sabia que teria um neto chamado Judá. Abraão teve Isaac. Isaac teve Jacó. Jacó teve vários filhos. Um dos filhos deu o nome de Judá, de onde vai vir as 12 tribos de Judá. E desse nome Judá vai vir a religião judaísmo. Tá a compreender? Vamos lá. Buda. O Buda em si não era budista. É nome de uma pessoa. Buda. Vocês estão perdidos. Essas merdas estão a vos levar do inferno. Subhanallah. Você não vê, rezam, ora, mas Deus está onde? Não, Deus não é um palhaço, tipo como vocês já só para atender a vossa irracional emoção.
Buda não era budista. Se foi, fizeram do nome dele uma crença, budismo. Jesus não era cristão. Por quê? Porque ele afirma que era muçulmano. Não, música não fala. O que ele fala? O que eu faço não vem de mim. Vem de quem me viu. Isso quer dizer que está a se submeter. O que é a palavra Islã em português? Submissão. Entender. Eu sempre falo para vocês. Trazem só vossos pastores, vossos cientistas para conversar comigo. Eles não vêm porque eles sabem que serão desmascarados aqui. Bem desmascarados. Eu faço perguntas e respostas todos os domingos no Instagram. Traz só ele. Chama o teu pastor o mais rabugento. Estou a falar aquele dos mais rabugentos que fala capítulo tal, versículo tal, Pedro. É esses aí que eu quero. É esse que vocês têm que trazer. Jesus, o filho de Maria, disse: eu sou submisso, não é o que faço. Aquele que me enviou é que me ordena fazer. Eu estou apenas se submeter. Submissão, que na língua árabe se chama Islã. Em África apareceu também Simão Toco. Era um perturbado. Simão Toco era um traidor. Simão Toco era um traidor que era aliado dos portugueses para lutar contra os angolanos, os congoleses que eram contra, ou bem dizer, que estavam associados à UPA, Movimento de Libertação de um povo que estava sendo humilhado, subjugado pelos portugueses. Simão Toco disse que os angolanos que estão associados à UPA para a libertação do povo angolano devem ser caçados, são terroristas. Simão Toco vai morrer. Por isso é que os brancos lhe gostavam. Vão criar do nome dele uma religião, os toquistas. Lá nos nossos irmãos do Congo, também vem o Simão Kimbangu. Simão Kimbangu se vai, vão usar o nome dele, os quimbanguistas. É triste, meus irmãos. Vocês vão morrer assim mesmo nessa idolatria. Vão morrer assim mesmo se vocês não pararem para usar isso aqui, isso aqui. Aí vem também um brasileiro, extremamente esperto, com instinto de macaco. Usa aquilo que Deus criou, chamado universo, porque o universo também tem as suas necessidades diversificadas, mas tem, também é submisso, realmente, porque se esse universo não tiver sobre a submissão do Criador para se posicionar como se posiciona, também se desordena. Edir Macedo usou do nome de uma criação uma religião universal. Aí vem outro espertalhão também com instinto de macaco, que é Valdemir Santiago. Este mundo que está dentro do universo também usa a palavra mundial. E todos os gorilas africanos. Aí tenho também outros jovens armados intelectuais com um monte de camisa cheia de cor, como se fossem numa floresta. Espiritualismo. Nós acreditamos nos espíritos. Quer dizer, para tentar fingir se ausentar de tudo que você acredita naquilo que foi criado também. O espírito também é uma criação, rapaz. O espírito também é uma criação do Criador do Universo. É tipo uma bateria que é colocado dentro de um carro. A energia que vai dar a força do carro também é uma produção a partir do quê? De um estudo científico, químico. Tem que compreender isso, meu irmão. Então esse espírito que dá força à matéria também foi criado. Aí você acredita no espírito, fazem do espírito como uma divindade, idolatria. Por isso chama-se a crença na autodevoção. A crença na autodevoção é mais perigosa. A autodevoção é quando você nega a existência de um Criador. Autodevoção. Esse quem faz são os budistas, os espíritas. Crença na autodevoção. Ele nasce do orgulho, do egolatria, né?
Ele nasce da egolatria. Nega a existência do Criador quando está com saúde. Por isso é que eu falo. Se vocês quiserem, entrem, perguntas e respostas. Hoje não vou detalhar muito, não. A crença no espiritismo ou no budismo chama-se a correto. A crença na autodevoção, porque não existe uma superioridade, um Deus supremo. Vamos lá na profundeza. Vão na profundeza do budismo. Não é esses budistas de hoje que estão a se brincar quando está com fome, às vezes pula, eu acredito em Deus. Quando está no hospital, eu acredito em Deus. Mas quando está com saúde, não, eu não acredito em nada, eu acredito nas energias, eu acredito na chakra. Ai, meu Deus. Você está a brincar. Sério. Então, todas essas coisas que eu aqui citei, os nomes que eu citei, que foram criados pelo Criador do Universo também são Muslim. O que é Muslim, Califa? Também são submissos ao Criador do Universo, porque o Islã é submissão. A energia, tudo é submisso, meus irmãos. Então, por que o Islã não é mohamedismo? Já que o Muhammad é que inventou o Islã, como muitos estudiosos, cientistas falam, para vos manter no pântano da irracionalidade. Maomé, é assim já, você entra no YouTube. Maomé veio com uma espada no ano 577. Vocês... Você não sabe que não foi o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, que trouxe o Islã? Vocês não sabem, não? Você não sabe que o Islã existe antes da existência do universo? Vocês não sabem, não? Como é que aquilo que existe antes da existência do universo vai ser trazido por um ser humano? Ah, não, mas um sheikh falou, Maomé. Quem sheikh é esse que falou? Só pode ser veio das escolas dos sauditas, não das escolas islâmicas. Não. Qual chefe falou? Não, porque profeta Maomé que veio permitir 4 esposas. Quem falou isso? Quem falou isso? Vocês sabem quem é o primeiro muslim? Vocês sabem quem é o primeiro muslim? Entre os humanos? Adão. Muslim, quem é o primeiro a se submeter? Vamos lá. Quem é o primeiro ser a se submeter ao Criador do Universo depois de ter sido criado? Adão. Adão nunca foi idólatra. Adão nunca foi. Por isso é que o cristão não acredita que Jesus é Deus. O cristão, ele não acredita que Jesus é Deus. Quando você pergunta para o cristão quem criou Jesus, ele vai te falar Deus. Oh, então você não diz que Jesus é Deus. Eles estão confusos, ele não sabe o que faz. Jesus é o Senhor, Jesus é o Deus, Senhor Jesus. É muitas músicas que acabam a induzir a irracional emoção da macacada. Da macacada toda. Louvor, músicas gospel, programas gospel, quer dizer, te enchem a cabeça de só emoções, você não tem nem tempo para refletir. O cristão fala, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, sou Jesus. Aí você lhe pergunta, tudo bem, mas quem criou Jesus? Ou quem enviou Jesus aqui? É o Deus. Então, se Deus é que cria Jesus, é que envia Jesus, por que Jesus é tão falado e o Criador do Universo não? Por isso os brasileiros não conhecem Deus. Os brasileiros conhecem, também não conhecem nem bem o filho de Maria. Os brasileiros conhecem Judas, porque Judas é que foi o crucificado, é que morreu na cruz. E o Judas foi vendido a toda a humanidade como se fosse Jesus. Quer dizer, Judas recebeu um apelido de Jesus. Para que então assim seja durante a humanidade toda. Você não andam ver as pessoas a falar, Jesus, vocês estão a devotar a um traidor.
Por isso é que o Facebook gosta de me bloquear, sabe, né? E se vocês veem que porque tá assim, daqui a pouco eles podem até me tirar do ar bem rápido. É assim. E aí vão bloquear, vão me dar uns 3 meses, porque dessa vez me deram 2 meses, não sei quando eles vão me dar. Por isso é que na maçonaria, quando eu começo a ver essas coisas, cuidado. Por isso é na maçonaria, o grau maior é 33. 33 é a idade que Judas foi crucificado com ele. Porque Judas fez um trabalho como Paulo fez, o Saulo, de alterar, de modificar as escrituras do Criador do Universo. O Judas teve uma prática de trair o Messias e Deus, o Criador do Universo, não aceitou. Então salvou o filho de Maria. Jesus, para gente, Jesus nunca lhe bateram, nunca lhe chicotearam, nunca sofreu nada disso, nunca sangrou, nunca lhe deram nenhum chicote. Nenhum, tá vendo formiga? Nenhuma formiga nunca lhe picou assim. Tim, tim. Todo esse cenário que você não vê nos filmes de Hollywood é tudo Judas Iscariote. Tá vendo esse Cristo Rei que você não ia visitar? Ele, Judas Iscariote, se tornou o cara mais devotado do planeta Terra. É tipo o quadro da Mona Lisa. É o Leonardo da Vinci. Se pintou como mulher. Por isso é que é muito famoso. Por quê? Porque é um homem que vocês vejam como mulher. Então o segredo está onde? Distorcer a vossa mente na percepção de enxergar aquilo. Vocês pensam que é uma mulher. Não. Aquele ali é o Leonardo da Vinci. Subliminar. Então, já que Rasulullah, o profeta Muhammad, é que inventou os lá no deserto, cheio de areia, gente, poderia já dar o nome dos lá, o nome dele, podiam ser os maometanos, não é assim? Ai, meus irmãos, vocês, os maometanos. Por isso é que o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, nos disse: quando eu morrer, ou quando eu me ir embora, não fazem de mim o que os cristãos fizeram com o filho de Maria. Eles exageraram, colocaram o filho de Maria numa posição que cujo ele não é. Eles exageraram. E não só nós jovens, quando vimos um imã, um sheikh, queremos votar esse sheikh, beijar na mão, beijar no pé. Não brinca, meus irmãos. Disse, não exagerem na forma de adoração. Não exagera, porque você não começar a se auto-adorar ou adorar outros seres. O profeta Muhammad, a poligamia está em toda a sociedade humana antes da vinda do profeta Muhammad. A Bíblia está recheada de poligamia. Mas o profeta Muhammad, ele vem apenas para tentar fazer que as pessoas voltem a praticar como Abraão havia praticado, como Moisés havia praticado, como outros profetas haviam praticado, na forma de poligamia, respeitar as suas esposas. Tratar bem as suas esposas. Vocês já viram um dia um capítulo que Abraão batia na Agar, batia na Sara, desrespeitava? Já viram? Maltratava, humilhava. Já viram um capítulo, Moisés batia nas suas esposas, humilhava as suas esposas? Vocês já viram um capítulo assim? Porque se dizer que o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, é que veio regular as normas de 4 esposas, quer dizer que Abraão se comportava como os idólatras se comportavam no tratamento das mulheres. Moisés se comportava como os idólatras se comportavam nos tratamentos. Não, o profeta Muhammad veio para dizer novamente, não é assim que trata, porque não é assim que o pai Abraão tratava, é assim que vocês devem cuidar, devem tratar. Então, quando vocês falam, antes do advento do Islã, era assim. Não. Antes do advento do Rasulullah, não do Islã, porque o Islã existe antes da existência do universo. Entenderam? Eu vou fazer um live
Não só para falar, mas para vos provar que os lá existem antes da existência do universo. Por isso é que você vê todas as imprensa internacional e nacional está recheado dessas igrejas todas. Mas você não vê o Islã. Você não vê o Islã. Por quê? Por quê? Por que você não vê? Mas culpados são os muçulmanos. Vou lá chegar. Nós somos o povo do centro, disse Allah, o Criador do Universo. Com quem diz? O povo do discernimento. E o discernimento é um exercício. Não é hereditário. Meu pai discernia, porque ele me gerou também, já sou discernidor. Não. É um exercício. Se você realmente não discernir, você vai ser como os idólatras. Por isso que o profeta Muhammad disse: quando os meus povos comportam-se como idólatras, é porque são idólatras. São idólatras. Há muitos muçulmanos são idólatras. E muitos são ególatras, preferem abandonar preferência, ego. Eu prefiro abandonar as práticas para se submeter às conquistas ou se submeter às leis dos governos pagãos. Eu prefiro viver num país dos idólatras do que construir ou reconstruir uma nação do Islã, recomeçar do zero. Eu prefiro morar em Londres, se submeter às leis dos kufr, dos pagãos. Nós que somos o povo do centro. É como dizer uma mulher decente, dizer: eu prefiro viver numa sociedade de puta do que eu realmente criar uma sociedade. Mas nós sabemos que todos os profetas construíam uma nação. Construíam uma nação, não se submetiam por baixo das nações. Por isso quando José chega no Egito, José se tornou líder. José se tornou líder. Depois falam José do Egito. Se tornou líder pela capacidade de administração. Então começou a governar o povo. Por quê? Quem sabe ler e escrever tem que governar aqueles que não sabem ler e escrever. Isso é predestinação. Conhecimento é propriedade de quem se esforça a buscar. Conhecimento é propriedade de quem discerne. E quando você discerne, você encontra realmente a solução dos problemas. Então, esses governos existentes não podem governar o povo do centro. Quando nós se submetemos a ser governados por esses governos, pronto, nós não somos vítimas, somos coniventes, porque nós estamos a participar na injustiça que os idólatras fazem com os idólatras. Por isso é que Allah disse desde o Sete, terceiro filho de Adão: separa, não se juntem. E Jesus também falou: separa o trigo do joio. Por que essa separação? Porque a solução dos problemas está na segregação, está na separação. Porque quando um povo realmente se comporta como Allah quer, quem está no paganismo tem uma forma de ver como exemplar, sair do paganismo e abraçar o monoteísmo. Isso quer dizer que a separação é a solução dos problemas quem realmente está na degradação social. Mas se você se junta com ele, ele não tem como ter um outro lado para contrapor ou para ser como referência. E o muçulmano se submeteram de forma preguiçosa a viver por baixo de governos pagãos. Por isso, quando não se pode fazer nada por baixo de um governo pagão, você tem que sair, tem que emigrar. Por isso, nosso querido profeta tinha que sair. Para não se submeter a uma governação idólatra. Para não participar de uma governação idólatra, pagão, injusto. Tinha que sair e lá criou um sistema diferente com a lei da Sharia. A compreender? Nós hoje nos acovardamos fazer ou reconstruir a uma do Islã. Estamos a ver nossos jovens muçulmanos se atrapalhar, entrar nessa universidade, essas faculdades, cujo para que eles tenham emprego, é preciso que a corrupção seja extensiva, tão elevada. Oh, xeres, imame, vocês, cuidado com esse dinheiro que está enchendo vossas barrigas.
Cuidado com esse dinheiro que está enchendo vossas barriga. O governo pagão e moral é preciso que cria tanta corrupção. Porque é dessa corrupção que vai gerar emprego formal para os jovens muçulmanos que vão sair da universidade. Muitos jovens muçulmanos se tornaram advogados, se tornaram juízes, se tornaram promotores, se tornaram carcereiros. E muitos afiliaram-se na marinha e no exército dos governos pagãos. Não só para impedir o desenvolvimento do Islã, mas também para ajudar os governos pagãos a humilhar os pagãos. Está a compreender como funciona? Muslim. Um governo idólatra, a sua base é corrupção. Essa corrupção degrada, cria problemas sérios. Induz os jovens a cair na criminalidade. Indução. Um advogado muçulmano, juiz, vai sentenciar no tribunal esse jovem que não é muçulmano a 6, 7 anos de prisão. Com que lei? Da Sharia? Não. Nós sabemos que na lei da Sharia você só pode punir um ser quando esse ser comete por prazer. Sharia. Mas quando é por necessidade, os crimes por necessidade está a mostrar que há uma irresponsabilidade no sistema administrativo. Então os juízes do Supremo, os presidentes, os ministros devem ser sentenciados antes de sentenciar as vítimas da irresponsabilidade gestora. Não é assim? No tempo do Omar, no tempo da governação do Omar, o segundo califa depois de Abu Bakr, o que aconteceu? Houve um momento que a situação ficou um pouco difícil e alguns jovens estavam frutando algumas coisas, roubando. Omar disse, não cortem as mãos. Não cortem. Porque se as pessoas vão roubando por necessidades profundas, você corta a mão de todo mundo, porque já imaginaste aqui no Brasil sair cortar a mão de todo mundo, pronto. Quando o emprego surgir, quem vai trabalhar? Se todos têm as mãos cortadas, quem vai trabalhar? Então, o que tem que ir na prisão são os presidentes, os líderes, os juízes. Esses sim têm que ir na prisão. Porque se você vem até os povos e faz uma promessa que vai governar bem e depois não dá a resposta, e por você não dar resposta, incentiva as pessoas, acabam cometendo certos erros. Aí você vem com teu juiz, teu tribunal para sentenciar a vítima da irresponsabilidade gestora e nunca sentencia a irresponsabilidade administrativa. Aí vem esses muçulmanos que estão mais fiéis ao pão de cada dia, nos separa hoje, e não o Islã, se tornam um carcereiro. Encerrando os idólatras, presta atenção, encerrando os idólatras nas celas, muçulmano, nas celas, fechando. E chega em casa, está a fazer a oração. Allahu Akbar, Bismillah. Vocês estão a brincar com coisa séria. Vocês estão a brincar com coisa séria, meus irmãos. Estados Unidos da América. Muitos muçulmanos vivendo por baixo de uma lei dos idólatras. Um outro ser mata um muçulmano. Vocês têm um hábito muito feio, mas o profeta disse que tem que respeitar a forma, as leis dele. Respeitar as leis dele não é você viver por baixo das leis deles. Porque se assim o profeta quisesse, deveria viver em Maca, se submeter à religião, se submeter às leis dos Coraxitas. Estão a entender agora? Deveriam aceitar e viver por baixo daquela lei. Não, respeitar as leis dele é uma outra coisa. Viver por baixo deles e se submeter, ou servir também, ou ajudar aquilo, você também está sendo injusto. Nós estamos a ver a Europa em si tem uma ideia que se praticava na Índia há muitos séculos. Havia um povo que chamavam os povos de primeira, os humanos de primeira.
E tinha aqueles ali que eram humanos que não serviam para nada. A Índia era assim. Aqueles que eram humanos de primeira, que eram os humanos de verdade, matavam pessoas, humilhavam pessoas, exploravam pessoas, discriminavam pessoas. Não era crime para esse tipo de pessoa. Não era crime, não era nada, porque eles eram seres humanos especial. A Índia era assim. E aqueles pobres, miseráveis, que vêm da camada mais baixa, que não eram seres especial na forma dele de crer na Índia, o que aconteceu? Matavam, oprimiam, maltratavam, humilhavam, encarceravam. Hoje em dia, a Europa adotou, ou bem dizer, copiou, fez um copy-paste dessas mesmas ideias. Só tirou o slogan Humanos de Primeira, colocou o slogan País do Primeiro Mundo e País do Terceiro Mundo. Dentro deste país do Primeiro Mundo, seja na Europa toda, tem muçulmanos que trabalham dentro dessa indústria, desse império, desse governo muçulmano, para ajudar estes mesmos governos maltratar não só os muçulmanos, mas também o povo cristão, o povo não cristão, que vivem por baixo dessas governações. Muitos deles vão no army, vão no exército, são professores, são médicos. Sabemos que a medicina industrial europeia é de produzir químico para matar as criaturas de Deus. E os muçulmanos dentro dessa sociedade participam. Quando um muçulmano vem para falar essa verdade, eles falam, não, você não pode dizer isso. Não. Aqui ninguém vai passar a mão nas vossas cabeças. Aqui ninguém vai passar a mão nas vossas cabeças. Nós, os muçulmanos, precisamos despertar. Deixa eles viverem como querem. Não venham com essa desculpa. Estamos sendo atacados pelos cristãos. Estamos sendo atacados pelos europeus. Estamos sendo atacados pelos americanos. Não. Nós estamos sendo combatidos pela nossa não real prática constante diária. É que estamos combatendo. Nós estamos sendo combatidos pela nossa não real submissão ao Criador do Universo. Nós estamos sendo combatidos por abandono da ou bem dizer, da Sunna do Rasulullah, porque o profeta disse, ele não falou, eu vos deixo os sheikh, eu vos deixo os líderes, não. Eu vos deixo os muçulmanos como exemplo, não. Ele disse, eu vos deixo o Corão e as minhas práticas constantes. Não é assim? Ele não disse também, eu vos deixo a escola do irmão Malik, irmão não sei quem. Falou isso o Rasulullah? Hoje em dia, estão a dizer, a escola do irmão isso, do irmão aquilo. Não estou aqui a desqualificar a escola. Mas quando vocês colocam em primeiro lugar, faz que aquelas pessoas que realmente não têm condições para chegar a essas escolas, pensam que o Alcorão não é o líder essencial que está em casa. Por isso é que muitos jovens não conseguem pegar o Alcorão para ler constantemente. Porque o Alcorão é o professor. O Alcorão é o professor das escolas islâmicas. E não apenas o orientador que está a nos explicar o que o Alcorão está a dizer. Você pode recitar tanto o árabe como você quiser. Isso não te dá, não te faz compreender o Islã na forma correta. Vamos dar um exemplo. Eu sei que muitos muçulmanos não gostam quando eu falo, e eu não quero saber, para que você também não perca o tempo a gostar. É assim, meus irmãos. Quando o querido profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, chegou em Medina, sabemos que em Medina eram idólatras, eram pagãos aquelas pessoas.
Essas pessoas, quando abraçavam, ou bem dizer, quando se permitiam que o Islã ascendesse dentro do interior deles. Porque essa coisa de converter, reverter, só uma. Por exemplo, eu nasci preto, sou preto. Eu sou preto. Se eu começar a me pacular, eu começo a clarear. Começo a clarear. Isso é fitra. Se você acham que eu estou mentindo, isso é fitra. Né? As pessoas dançam já com fitra, lá. Essa fitra acende como apaga também. Acende como apaga também. Se eu começar a me pacular, colocar creme para ficar claro no lado, eu começo a clarear. E a minha escuridão começa a entrar dentro de mim. Porque o carbono que produz essa escuridão dentro de mim, que é a melanina, não é branco, é preto. Então vou me paculando, fico todo. Esta prática de pacular é como se fosse idolatria. Práticas erradas. Paganismo. Essa prática de clarear é como se, exemplo, como se fosse prática de idolatria. Quando eu realmente deixo de praticar essa idolatria, bem dizer, de pacular, a minha cor começa a voltar. A minha cor começa a voltar. Voltar. É a mesma coisa no Islã. Quando eu pratico a idolatria, a adoração às imagens, a isso e aquilo, o que realmente acontece? A luz do interior começa a apagar. Por isso diz mu'min. Então, quando eu começo a abandonar a idolatria, as imagens, essas coisas todas, a luz em mim começa a nascer. Quando essas pessoas em Medina ouviram a voz do despertar, a luz que estava no interior, já apagado por muito tempo, ou bem dizendo, Por que que tem... por que que ela não se apaga totalmente? Vou explicar. É tipo... Estás a ver que todos nós, todo ser humano, acredita na existência de Deus. Mas ele faz acréscimo. Só que esses acréscimos que ele vai fazer, Deus isso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Três, Deus de Deus. É como se fosse. Faz que essa luz pequena não ilumina tanto. Mas quando esse ser abandona todas essas práticas idólatras, essa luz começa, por causa da prática constante, começa. Por isso que o querido profeta, que a paz de Allah esteja com ele, disse: o nosso coração, ele quando está muito puro, ele fica tão sensível e você tem compaixão, você se sensibiliza com as pessoas. Mas é tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Estás a ver quando você coloca uma gota de sal no coração, só uma gota, tem no coração, aquilo vai diluir no coração, uma gota, aquilo vai diluir, tudo isso fica, seja num pedaço de carne, uma gota, uma gota, quando você dá conta, você vai pegar a carne, colocar na boca, você vai, porque ela ficou totalmente salgada. Agora, quando você coloca uma gota de açúcar, esse coração, essa carne fica tão doce, entendeu? Então, quando nós praticamos um bem, é como se fosse uma gota de açúcar batendo no nosso coração. Tem mais um bem, tem. Quando você, tipo, esse bem se transforma como se fosse num mel, tipo, dentro do coração. Você tem compaixão, tem compreensão. Você entende as pessoas, você cuida das pessoas. Então você não fica insensível, ok? Então o que realmente aconteceu? Quando o profeta explicou sobre essa luz que estava no interior desses seres, começa com La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, entende?
prestem testemunho que Deus é único. Pronto, ali começa a acender, entende? A luz começa a acender, que Deus é único, primeiro. Segundo, que Muhammad é o servo e mensageiro, assim como Elias, Moisés, Isaac, Noé, Salomão e tantos outros. São apenas mensageiros de Deus, mas não merecem adoração ou mesmo devoções, mas grande respeito pelo esforço que fizeram com a permissão de Allah para nos orientar a esta crença que Deus é único. Essas pessoas, quando o abraçavam, eles não adquiriram tanta sabedoria, mas o problema que lhes fez ser mártires. Mártires. Servir Deus de verdade. Não era a quantidade de sabedoria que eles tiveram, não, porque hoje em dia tem muitos muçulmanos que têm o Corão todo na cabeça, você vê no vídeo, no Facebook, todo mundo recitam que nem anjo, Gabriel, mas prática está fraco. Está fraco. Então, esses muçulmanos do início do tempo do profeta, quando eles falavam La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, era com uma profundeza de verdade, que aquela luz se acendia de uma forma que quando lhes atacavam, mesmo não tendo tanta sabedoria, mas só aquela luz no interior dele, perdiam o medo da morte, perdiam o medo da morte e se entregavam assim à morte. Então, para muitas pessoas que falam que você tem que entender muito Islã, tem que estudar muito, por isso que Allah diz no Corão, onde ele mostrou facilidade, vocês querem colocar dificuldade. Tem que isso, quer dizer, a prática mesmo, porque quando você não vê que todos nós, vou dar um exemplo, você vou explicar uma coisa, a gente faz 5 orações, 5 orações diárias, tem 2 palavras que a gente fala todos os dias, mas levantamos, estamos frustrados, estamos preocupados. Ai, vou comer o quê? A gente fala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Todos os dias falamos isso. Só de ti adoramos e só de ti imploramos ajuda. Assim que nós levantamos, começamos já. Ai, as Nações Unidas, a União Europeia nos ajuda, profeta. Espera ali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só de ti. Quando esses muçulmanos do tempo do Rasulullah falavam assim, só de ti adoramos, só de ti imploramos. Esqueciam o governo, não quer saber se o governo vai governar bem ou vai... Nada. Porque quando o governo da Babilônia colocou o nosso pai Abraão, na forma espiritual falando, estava ali jogando na fogueira, o anjo, preste atenção, e o anjo só vem com permissão do Criador do Universo. O anjo veio como ordem, naquilo ele sendo jogado para o fogo, antes de cair no fogo. O anjo lhe disse, quero ajuda. Nosso pai Abraão disse, ele está aí no fogo, ele está aí no fogo. Quando a gente fala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, às vezes estamos sentados num tapete confortável, um tapete bom. Ele está aí para entrar no fogo, me jogaram para entrar no fogo. Ele disse, ajuda só vem de Allah, só quero ajuda de Allah. E quando ele entrou no fogo, caiu no fogo, o fogo ficou frio. Por quê? Porque a ajuda só vem de Allah. Nós muçulmanos, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Só de ti adoramos, só de ti imploramos ajuda. Mas já estamos aí, ai, vou comer que vou jantar que, ai, o governo de Moçambique, o governo de Angola, ai, governo muçulmano. É por isso que o querido profeta disse, vocês vão ser muito... Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Essa é a profecia do meu querido Rasulullah, que a paz de Allah esteja com ele. Eu lhe gosto muito, lhe amo muito, Rasulullah.
Vocês vão ser muito. Mas a vossa força vai ser como a espuma do mar. Hoje nós vimos muçulmanos dizer: estamos a ser atacados, estamos a ser humilhados, estamos a ser discriminados. Não, não, não. Nós estamos nos auto-atacar quando deixamos as nossas práticas de construir a nossa alma dentro de lugares que vivemos. O nosso sistema educacional é outro. O nosso sistema trabalhista é outro. Nós estamos vendo em Angola, em Moçambique, em São Tomé e em outros países também, os árabes, os muçulmanos, não só explorar os muçulmanos, até os não muçulmanos estão sendo explorados dentro das cantinas. Porque se submetem à lei dos kufr, que é explorar os kufr 30 dias mensal. Não pensa, meus irmãos. Todo ser humano é criatura de Allah. Allah não gosta de injustiça. Deus não gosta de injustiça. Quando você pega 8.000 kwanza, 10.000 kwanza, sabendo que está acumulando muito dinheiro para construir um prédio nos teus países, um palácio. Um palácio. Que esse palácio você vai morrer. Vai deixar aqui. Vai deixar aqui. A segunda mesquita que o nosso querido Rasulullah construiu em Medina. Se vocês lerem a história, você chora. Você chora. Quando chovia, dentro da mesquita ficava alagado. Estava alagado. Até que os muçulmanos jogaram pedrinhas para amenizar. Hoje em dia, mesquita, você é ouro. E muçulmanos morrendo de fome. Oh, meus irmãos, preste atenção. Nós devemos dizer Alhamdulillah. Alhamdulillah. Se os muçulmanos, os primeiros muçulmanos, não entregassem os seus peitos às flechas e se acovardassem, nós não teríamos os laos. Homens deram a vida para defender o que nós temos hoje. E nós estamos a brincar nas mesquitas, estamos a brincar. Deram vida, gente que deu vida. É por isso que Allah está nos colocando nessa situação. Pessoas morreram. Vou sair um pouco desse ângulo, vou tentar explicar. Moçambique, Angola. Estão a sofrer por quê? Estão a sofrer por quê? Nossos avós pensaram em nós quando nós ainda não éramos embrião. Nossos avós pensaram em nós quando nós ainda não éramos espermatozoides. Eles deram a vida por aquilo que eles nem sequer tinham certeza se iam vir. Nós lutaram até morrer. Lutaram até a morte para que nós hoje não andássemos com as correntes nos pés. E nós hoje não damos valor na história dos nossos avós. Quando você não dá importância sobre aqueles que deu a vida por vocês, quando vocês ainda não eram embrião, Deus te faz sofrer. Você acha que os nossos avós deram a vida para você ficar dançando cu duro o dia todo? Para você ficar bebendo cerveja de manhã até a noite, meus irmãos. Deram a vida para você não quiser ler um livro, sentar, meditar, refletir. Deram a vida para isso. Deram a vida para vocês, meus irmãos angolanos e moçambicanos. Ficavam até essas calças curtas, esses rabo fora. Deram a vida para isso.
Nossos avós deram a vida para vocês abrirem as pernas para os estrangeiros, para os comerciantes dentro dos nossos países se prostituir. Deram a vida para isso. Não. Por isso, se nós estamos a sofrer, é porque nós estamos passando a dançar com o duro, beber cerveja, abrindo as pernas. Precisamos sofrer ou não? Merecemos sofrer? Não. Merecemos sofrer. Voltando no Islã. Os primeiros muçulmanos deram a vida para preservar a verdade. E não é para nós sair em outros países, fazer negócio e aliciar as meninas que estão nesses países. Você não vê, moção. Ô rapaz, eu estou a falar a verdade. Eu quero saber aqui, se você fica aqui, vai lá. O nosso querido profeta, quando casou pela primeira vez, casou com uma mulher já de 40 anos. Porque ele não estava ali por vaidade, corpo, beleza. Mas casou para dar exemplo. Que não vê as pessoas pela idade. Se é velha, é senhora, eu sou jovem, não vou casar com ele. Isso não é sunnah, meu irmão. Você é muçulmano. Tens 25 anos. Não, ela já tem 39. Ela não é para mim aquela muçulmana, é senhora. Para. Rasulullah disse, seguem o Alcorão e a minha sunnah. Vocês não estão a entender? Vocês não estão a compreender. Nós não estamos nada, estamos a se brincar, estamos a se brincar de crer. Vocês só querem jovem. Não é problema nenhum casar com jovem. Vocês só querem as 15, 14, 15. E as nossas irmãs que têm 40, umas são já viúvas. Quem vai casar com elas? Quem? Até os mais velhos só querem 14, 15. Não tem problema. Não estou a falar que 14, 15 está errado. Não. Eu não acredito na ideia ocidental. Não. Sempre o mundo foi assim. Sou jovem. O papai muçulmano casou com quem? 15 anos. O outro casou 15. E as nossas irmãs muçulmanas vão ficar então como? Elas também têm necessidade fisiológica, também têm prazer, vão ficar como? É sunnah. Não, isso não é sunnah, meus irmãos. Isso quer dizer que nós estamos mais por prazer mundanos e não pela fé do dino do Islã. E não por prazer. E não pela fé do dino do Islã. Por isso que Allah disse no Corão: você é que vai defender aqueles que colocam seus desejos em primeiro lugar do que ela. Não, eu quero uma 14. Irmão, tem uma irmã que já tem 45 anos. Ele gostou de você. Che, eu tenho 20, eu tenho 25. Che, essas. Oh, irmão, você não está entendendo o dine. A infelicidade está na busca da felicidade. A infelicidade está na busca da felicidade. Porque aqui não fomos criados para ser felizes, mas para ter momentos específicos de satisfação momentânea. Se Deus te dá $1 trilhão nesse exato momento, vais ter outros problemas. Se Deus te dar uma mulher bonita nesse exato momento, também terás outros problemas. Se Deus te dá filhos, também terás outros estresses, outros problemas. Porque é assim que a vida nos dá prazer de satisfação momentânea. Então, nosso querido profeta, quando casa, às vezes, nós vimos, tem nossas irmãs, já são viúvas. Os maridos morreram tão cedo. Têm 2, 3 filhos. E você, muçulmano, meus irmãos, você não respeita, esses imãs também não sabem explicar para essa gente. Muçulmano com muito dinheiro. Subhanallah. Muçulmanos com muito dinheiro. Casa já então com essa irmã que tem 5 filhos muçulmanos.
para que esses meninos muçulmanos não fiquem vulneráveis, abandonar o dino do Islã. Para que essas meninas, essas filhas desse irmão órfão que morreu, não se prostituem, meus irmãos. Não. Cheio de dinheiro, quero uma 14. Você está a brincar com coisas sérias. Você está pensando que é brincadeira, é diversão. Vocês se querem brincar, vocês podem se jogar, se atiram aí num rio cheio de crocodilo. Brincam. Com os lá não se brinca. Com os lá não se brinca. Então, a nossa não real prática, está a impossibilitar para que outras pessoas compreendam o que é o Islã. E nós, por hipocrisia de assumir a nossa não real prática, o que nós fizemos? Passamos a acusar aquelas pessoas que realmente não estão a compreender por causa da nossa não real prática. Tem também essas ideias erradas. Está dentro de uma mesquita onde as pessoas falam português, quer falar árabe, quer pregar em árabe. Como é que essas pessoas vão entender, meus irmãos? Por isso é que esse muçulmano Deus é fraco. É fraco. É fraco porque quem não está entendendo nada. E vocês têm que compreender, quem criou todas as línguas é o Criador do Universo. Ensinar essas pessoas a recitar a Fatiha em árabe para a oração é correto. Mas orientar para saber o que é realmente o Islã tem que ser na língua deles para facilitar na compreensão. Senão nós teremos também como se fosse ovelhas, só estão a seguir porque ouviram dizer que o Islã liberta. Allah diz raciocine. Não raciocinar. Como é que um ser vai poder raciocinar sobre uma coisa que ele não compreende? É a mesma coisa tentar falar sobre algo que nunca viu, nunca nem ouviu. Vocês angolanos precisam, estou falando angolanos muçulmanos, precisam aprender para pregar em português. Eu se vi com em Angola, você não me viu com essas coisas aí, árabe. Não. Para com essas coisas. Por isso é que todas as religiões que entram em certos países falam a língua daquelas pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui as pessoas falam em português nas mesquitas. Eu já fui na mesquita do Brooklyn, eu já fui na mesquita do Bronx, eu já fui na mesquita do Queens, Jamaican Queens, eu já fui na mesquita de Manhattan, lá em Manhattan, em Nova York. É só em inglês. É só em inglês para as pessoas poderem compreender realmente o que está se falando ali. Então eu entro numa igreja. Dá a compreender? Eu só falo quimbundo. Entro então, ou bem dizer, um pastor da língua umbundo vem na minha tribo para pregar em umbundo. Você acha que o meu povo vai entender? Não vai entender, porque se ele não explicar para nós entender, então há uma ideia subliminar nisso, que quer estar no controle das pessoas daquele lugar. É assim, não, a gente não prega porque não sabe falar bem português. Não sabe falar português. Então, se não sabe falar o português, deixa quem sabe falar o português explicar o dino do Islã para as pessoas que querem perguntar para saber. Para dar preço na cantina, fala bem português. Sabe falar português é assim rápido. Para contar dinheiro, entender troco, sabe, aprendeu bem. Para olhar uma 14 ou uma 15 anos que está passando fome para poder aliciar, fala bem. E aí, angolano? Até fala calão, fala gira dos angolanos. Como é tão boa, tá assim aonde? E curtir bueia. Fala, até calão aprende. Mas para falar realmente o que é o Islã, eu não entendo bem português. Vocês
Vocês, meus irmãos, porque essas pessoas começam a pensar que vocês estão a vir mais nesses lugares para os escravizar. Essas pessoas, vocês têm que compreender toda a desconfiança que essas pessoas têm sobre a vossa vinda. É biológico, é justo. Tudo que eles vão pensar sobre vocês é justo porque esse povo é um povo que já foi colonizado. Eles têm medo, eles têm receio, eles têm desconfiança, eles já não estão seguros. É agora, só tem. É um povo. Você, muçulmano, você, cadê os líderes que refletem, para que raciocinam? Essa gente, seja Moçambique, angolanos e outros, foram colonizados, meus irmãos. E muitos deles rejeitam, não porque têm desconfiança. O que é isso? Não estou a entender. O que é isso? Não estou a entender. Será que o não esclarecer ou o não esclarecimento do Islã faz parte do Islã? Faz parte do Islã? Não. Mas faz parte da vossa ideia mafiosa. Você não dá um conhecimento a essas pessoas para vocês ficarem no controle da exploração com essas pessoas. Esse é um ponto. E outro ponto, se essas pessoas, vamos falar uma coisa. Se esses angolanos moçambicanos descobriram que é o Islã, vocês vão fugir todos e você vai abandonar esses países. Vocês vão abandonar. Por isso que vocês não querem que essas pessoas descobrem o que é o Islã. Porque a vossa prática insana é que os angolanos começam a achar que é isso o Islã. Então, desafastar-se do dini do Islã, desafastar do Islã, para vocês é melhor. Porque afastar-se no conhecimento do Islã, o que é que vai realmente acontecer? Vão perceber que as coisas que vocês vendem, que muitas coisas que vocês fazem, não tem nada a ver com o Islã. E aí vocês não terão mais coragem de praticar isso naquele exato lugar. Vão procurar um outro lugar. Por isso que Allah disse no Corão, os hipócritas. Por que ocultar a verdade com a falsidade quando você já sabe? Falou para certo grupo, mas o Corão é para todos os tempos. Por que vocês ocultam a verdade? Sabendo dela. Por quê? Então vocês têm que compreender, meus irmãos. Vocês têm que refletir. Essas pessoas têm desconfiança. Ninguém é seguro quando está desconfiado de algo. Ninguém é seguro quando está com preconceito. Haver certos preconceitos. É justo. As pessoas vão preconcebendo sobre algo que você não quer esclarecer. Está com preconceito dos muçulmanos? Sim, pô. Senta com as pessoas. Faz as pessoas sentirem seguras. Alguma vez o profeta foi tratado com preconceito quando ele esclareceu já o que é o Islã, algumas tribos não, o amaram. O amaram. E outra coisa também, colocaram na vossas cabeças, porque a Arábia Saudita, porque isso, porque assado, a Arábia Saudita está recheada de imoralidade, esses Dubai, muitos prédios, é só luz, é só riqueza. Você não está entendendo não, meus irmãos. Você tem que começar a refletir. Se nós não falarmos a verdade, se nós não falar a verdade, nós vamos sofrer mais. Nós vamos continuar a sofrer. Se nós não começar a falar a verdade, que Deus fala no seu livro, vamos sofrer mais. Porque nós somos o povo do centro. Por que todas as pessoas nos acham estranho? Por quê? Por que todo mundo nos acha estranho? Porque nós somos o povo do centro. Vou te dizer uma coisa. Bem simples assim.
um grupo de amigos e amigas que bebem, fumam, se drogam, usam maconha, fazem tudo o que eles querem. Só que no meio deles tem um jovem ou uma jovem que não faz isso. Não faz, não faz. O que os amigos vão dizer? Isso é estranho, já? Como então? Você não bebe, não fuma, não se prostitui. Você é como você? Você é estranho. Todo mundo está aqui bebendo uma cerveja, dançando com pernas abertas. Você só fica mesmo assim. Porque quando a imoralidade é vendido como moralidade, as pessoas perdem toda a noção do que é o correto. E quando o correto aparece, é visto como estranho. Mas se você não esclarecer a essas pessoas o que te leva ao comportamento de você não se submeter a essas coisas, você dá mais motivo ainda para as pessoas te acharem estranho. Tá entendendo? E outra coisa que vocês precisam entender. Muitos grandes líderes que foram para a Mongólia, que foram para a China, que foram para a Pérsia, que foram grandes sahabas, eles não sequer tinham a metade do conhecimento que os muçulmanos têm hoje. Eles nem sequer tinham a metade, muitos deles, só sabiam falar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iam para a Mongólia, eram comerciantes. Não como esses comerciantes de hoje, que tem todo o Corão na cabeça gravado, mas quando chega ali pensa primeiro dinheiro de que se comportar de forma moral. Esses líderes chegavam na Mongólia, as pessoas entravam no Islã pela prática, só pela prática. Eles viam, não pode. Como é que esse ser se comporta assim? Se todo ser, ele é humano, nós também somos. Como é que... Então as pessoas viam pelo tratamento que eles davam às pessoas, conversavam com as pessoas. As pessoas perguntavam, mas com prática, tá vendo prática? Não é teoria, não é tipo em Angola. Os angolanos hoje ainda têm ódio dos malhanos, têm raiva, já estão cansados. Já estão, os angolanos só querem aliciar as garotas. Não quer nada, só quero ser um filho e sou jovem. Não é esse que os grandes primeiros líderes. É prática, tratar bem o dono da terra, respeitar, cuidar, se for possível, orientar. As pessoas em si vão fazer uma comparação. Vão falar, não, sim senhora. Então, parece alguém que se infiltraram dentro do Islã para destruir o Islã a partir da vossa não correta prática. E aí quem vai vir em Angola para explicar de verdadeiramente o Islã? Vocês, como já vão ser vistos como muçulmanos, vão rejeitar esse ser humano. Não, eles estão a incentivar ódio angolano contra muçulmano. Não, entende bem. Os angolanos não odeiam o Islã, não. Porque não se pode odiar aquilo que a gente não sabe. Eles estão cansados com as nossas práticas incorretas. Somos humanos também. Para quem é muçulmano que está dizendo, não pode falar assim, não. Nós somos humanos. Que anda a pensar que muçulmano é anjo Gabriel, está errado. Os humanos acertam e erram. Os humanos acertam e também erram. Se você está achando que o muçulmano não erra, o muçulmano é perfeito, é anjo Gabriel, então você está a dizer que o profeta não falou certo quando disse que se vocês abandonarem as minhas práticas, vocês vão sofrer. E hoje nós já estamos a sofrer. Por quê? Por causa do abandono das práticas. E se abandonamos as práticas, quer dizer que nós erramos e acertamos como humano. E quando alguém vem para dizer sobre os erros que nós estamos a cometer,
as pessoas vão achar que nós estamos a defender, por exemplo, é desagradável. Certas coisas que você e eu vimos dentro das mesquitas é desagradável. É desagradável. No tempo do profeta havia liberdade de expor o ponto de vista. Havia até no tempo do Rasulullah tinha isso. Às vezes quando eram atacados, o profeta pedia que cada jovem falava: o que é que você já acha? Rasulullah, o profeta de Allah, meu Deus. O profeta de Allah, rapaz. Chamava os jovens: o que é que vocês acham que podemos fazer para se defender nessa batalha? Você dá a tua opinião, você dá a tua opinião. Ouvia. Hoje em dia você vê o imã e está errando, fala: imã, como então? Saúde, a esposa do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, tinha um primo que era idólatra. Era pagão, que se esforçava a lutar contra o Islã. Então, numa batalha, lhe fizeram prisioneiro. Estavam a trazer ele para Medina. A prima dele, que é esposa do Rasulullah, Saud, viu o primo naquela situação e disse: esposa do profeta, você está a entender? Esposa do Rasulullah, o último profeta do Criador do Universo, Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. A esposa disse: oh, meu primo, seria melhor se você lutasse até o fim, se deixaste ser prisioneiro. O profeta lhe disse: oh, Saud, você está a incentivar teu primo lutar contra a fé de Allah? Preste atenção, meus irmãos. Saud disse: Ya Rasulullah, profeta de Allah, me desculpa, sou humana, é a força, vejo o meu primo nessa situação. Rasulullah disse: ok, tudo bem. Não falou: olha, cortem a cabeça, lhe mata, lhe bate, lhe tortura. Você não entende. Vocês com esses sauditas aí, esses árabes que estão a mexer vossas cabeças. Profeta simples que botava as pessoas sentadas. Vamos conversar. Qual é o teu ponto de vista? Qual é o meu ponto de vista? Qual é você? Qual é esse? Às vezes concordava com a ideia de alguns de alguns muçulmanos. Não, profeta, eu acho que nós podemos fazer escavar algo para poder se proteger. Tá bom. Ele não fala: não, sou profeta de Allah, o que vou fazer? Você quer falar isso? Vou cortar a cabeça. Era assim. É por isso, é Muhammad Rasulullah. Porque Allah compreende. Allah, bem dizer, Astaghfirullah, Allah sabe o tipo de criatura que ele criou. Ele colocou razão e sabe, com a razão, essas minhas criaturas vão concordar, discordar, vão opinar, desopinar. Nós temos isso, porque se isso não for exercitado, nós vamos surtar. Ou vamos parar no tempo. Hoje em dia, o Cher está falando uma coisa que não está correta. Se você dizer: Cher, o senhor, que está falando o quê? Como então? É como se fosse o pastor da igreja, cara. Quando o cristão diz: não, pastor, Jesus não é o Senhor, mas sim alguém que foi enviado pelo Senhor para nos orientar. Satanás está em ti, o demônio está em ti. Espera, cara. Você tem que mudar esta forma de ver as coisas. Por que vocês querem impedir as pessoas de crer como Deus os permitiu, os predestinou? A partir do questionamento, do análise, das perguntas. Por que vocês querem só impor? Todos vocês. Ou bem dizer, todos nós. Por que a gente só quer, nós todos humanos, só quer impor? Por que nós só queremos impor nos nossos filhos, impor nas nossas mulheres, impor? Mas está escrito
Não há imposição. Vai, alhamdulillah. Vê o que Deus está a dizer. Olha o que Deus está a falar. Não há imposição na religião. Deus está a dizer, deixe que o ser que ele criou questione sobre aquilo que realmente estão lhe apresentar. Deus. Porque se Deus quisesse uma imposição, poderia nos criar como os cabritos, como os camelos, sem habilidade de discernimento para tentar analisar ou contrapor aquilo que estão. O questionamento não significa discordar. É uma autodenúncia de não compreensão do que ele está a ouvir. É uma autodenúncia, uma automanifestação de não real compreensão do que está a ouvir. Então ele questiona, mas espera ali, se você está a dizer que isso é isso, ele quer ter certeza, a pessoa, coitada. Ele quer ter certeza, ele não quer só aleluia, amém, não. É por isso que a sociedade se perdeu, porque surtou, as pessoas surtaram. Aquilo que lhes foi imposto ao longo da história enfraqueceu, as pessoas estão cansadas. Deixa os jovens em paz. Vamos deixar os jovens em paz. Se você não tem capacidade ou não temos habilidade de corresponder ou dar resposta às perguntas das pessoas, não limita. Deixa que ele procure. Talvez não vou poder responder, você não vai, mas quem lhe criou vai lhe responder. Você não está vendo, meus irmãos. Vou dar um exemplo. Vocês. Até aqueles que realmente ainda são crianças inocentes perguntam muito as crianças. Papá, por que isso? Por que as pessoas não veem que as crianças cansam às vezes? Mas as crianças são nossos professores. Por que as crianças foram criadas? Perguntam muito, você lhes responde, pergunta outra coisa. Por quê? Para nos dar trabalho? Não. Foram criados assim como misericórdia, para nos estimular aquilo que Allah mais gosta. Paciência, persistência na paciência. Como nós crescemos muito agressivos, nós às vezes somos muito agressivos, mais velhos. Só as crianças podem ser nossos líderes na paciência, porque tanto perguntar, se você não for paciente, você vai bater, você vai empurrar, você vai espancar. Porque você não está a compreender porque que eles foram criados e assim perguntam tanto. Primeiro, é para nos tirar o ego. O orgulho, nos produzir paciência. Porque muitas vezes nós confundimos a idade ou o crescimento físico com sabedoria. Por isso que muitos mais velhos, quando não conseguem dar resposta à pergunta de um jovem, se refugiam no conceito de idade. Sabes com quem falas? Sabes quantos anos eu tenho? Não, aqui não está a falar sobre idade, nem de respeitar a idade que você tem. Aqui é sobre sabedoria. E a sabedoria é algo que vem do Criador do Universo, dado a quem realmente se submete como ele quer, seja criança. Por isso é que a criança nos apresentam sabedoria quando nos pergunta. Mas se nós perceber que aquilo é uma escola para nos incentivar a paciência, então é um ato de sabedoria. Então o orgulho muitas vezes, eu sei tudo. Eu sei tudo. Mas uma criança te faz uma pergunta. É simples assim. Olha, com isso eu não consigo te dar a resposta. O não dar resposta da pergunta de uma criança faz de você sábio. Por quê? Porque você sabe que não sabe. E quando diz que não sei, você está a ser honesto. E ser honesto é ser sábio. Entende, meus irmãos? Ser honesto é ser sábio.
E com essa sabedoria chamada honestidade, o Criador do Universo não vai ver maldade em ti. Então vai depositar a resposta que a criança está a perguntar. Amanhã de manhã, sabe o que, que vai acontecer? Oh, menino, vem cá. Lembra ontem fizeste-me aquela pergunta? Sim, sim, mais velho. Tá, tudo bem. Ó, a pergunta que você fez é sobre isso, 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 isso. Ah, tá entendendo, mais velho? Nós que temos uma idade um pouquinho já elevada, devemos permitir esta grande universidade chamado questionamento que vem da nossa juventude e sociedade. E vamos permitir isso. Tá, meus irmãos? Muito obrigado. Mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Se não gostas do meu trabalho, joga fora. Porque vocês não são obrigados a escutar aquilo que sai na boca de quem vocês ignoram. Meus irmãos, minhas irmãs, não sou muito de fazer pedido a vocês, mas como constantemente às vezes estou sendo bloqueado do Facebook, peço a todos vocês, eu preciso que me dão uma força. Eu preciso de praticamente 800 inscritos no meu YouTube para que eu possa começar a fazer os lives ou os vídeos a partir do YouTube. Porque se aqui eles puderem me tirar do ar, então eu não vou poder mais fazer live. Então eu quero imigrar do Facebook para o YouTube. Porque também tem muita gente que me adicionaram, eu já não consigo realmente aceitá-los, porque já não tem mais espaço aqui, bateu os 5.000, peço desculpa àqueles que realmente pediram amizade, não estou a fazer desfeito, é porque já não consigo mais, então por isso que eu quero imigrar também no YouTube, para ver se a gente começa a fazer lá então os vídeos. Muito obrigado, fiquem com o Criador do Universo. E parem, refletem, tentem conversar com aquele que realmente vos criou, o Criador do Universo. Ele vai vos dar a resposta que ele quer adorar, quer ser adorado sem intermediário. Então, o primeiro ato que um ser humano tem que fazer é realmente crer que Deus é um único. E para muita gente também que tentam impor subcarga nas pessoas, que tem que saber isso para entrar no paraíso. Allah disse: se antes da alma ter saído ao corpo humano, não importa quem seja, ele disse o ser humano, antes da alma sair no momento da morte, o ser humano dá 3 suspiros. Antes de sair, se antes de sair esse ser humano dizer La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, por mais que não tenha aprendido tanta sabedoria do Islã, Allah concede o paraíso a essa pessoa. Porque Deus é misericordioso. Que muitas vezes a gente absorve muito conhecimento, mas esse conhecimento também pode nos aprisionar, nos fazer sentir orgulho que sei alguma coisa. Sou orgulhoso. E muitas vezes o conhecimento nos impossibilita fazer que as pessoas compreendam de uma forma simples. Porque nós, os humanos, somos invejosos, também somos arrogantes, somos competitivos. Às vezes eu não quero que aquele ser humano
tenha o conhecimento que Deus me concedeu, ou que Deus te concedeu. Então criamos regras de impossibilitar que ele chegue o mais rápido aonde eu estou. Então começamos a criar boa ideia, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Isso acaba fazendo o ser humano se sentir cansado. Entender? E acaba desistindo para você se tornar o centro das intenções, assim como nós vimos muitos líderes, muitos budistas, muitos líderes espírita que ficam ali, não sei o que, falar muita coisa, começam a dar muita volta falando que não sei o que, quer dizer, não vão direito ao assunto para facilitar a compreensão das pessoas. Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Astaghfirullah, 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 alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamu alaikum.